Boa noite, pessoal. Então, seja bem-vindo ao nosso clube de meditação. Hoje nós estamos já na nossa terceira semana com o clube e a gente está dando uma sequência de temas voltados à liderança, né? A gente já falou sobre disciplina, a gente já falou sobre foco, a gente já trabalhou um pouquinho dessa perspectiva do que é ser líder e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais um tema que é pouco abordado, é conhecido, mas pouco abordado dessa maneira como eu vou trazer, que é sobre escuta quântica. Normalmente as pessoas falam de escuta quântica, mas elas dão um outro nome. Às vezes elas associam mindfulness, que é a atenção plena, com a neurociência para falar de uma capacidade de consciência que é a escuta quântica. Bom, o que é escuta quântica? Para a gente poder compreender de uma forma mais direta. Nada mais é do que você ler o campo energético da outra pessoa. E você começar a aprender isso, a desenvolver essa habilidade, você vai sair um pouquinho da percepção do que a pessoa fala e vai começar a senti-la através dos seus gestos, do seu comportamento, do seu olhar, do seu posicionamento, da forma que ela gesticula, da maneira que ela te observa, para onde os olhos dela se direcionam quando ela está falando com você, o tom de voz que ela traz, a vibração que sai da tonalidade da voz dela, tudo isso são informações que a gente vai absorvendo como uma liderança mais consciente, compreendendo às vezes que o que a pessoa fala não é necessariamente o que ela está querendo comunicar. Às vezes ela vem com um discurso ali que aparentemente pode ser um discurso que vai trazer algum problema para ser resolvido e que esse problema não faz parte da vida dela, mas pela maneira que ela coloca, que ela se posiciona, o tom de voz, o olhar, o posicionamento do corpo, a maneira como ela está gesticulando, a energia dela no momento que ela está falando do fenômeno, do fato, da situação, isso tudo traz informações e a gente acaba percebendo que aquela pessoa é o ponto central da conversa e ela está precisando de ajuda às vezes. E que ela não tem a capacidade, às vezes, de falar de uma forma direta que precisa de ajuda. E aí ela cria uma outra maneira de apresentar isso com outro viés para que a gente não perceba que necessariamente é ela que está buscando ajuda. E por que é importante a gente saber dessa escuta quântica? Quando a gente vai aprofundando dentro dessa relação de compreender o outro além das aparências, a gente vai ampliando a nossa capacidade de perceber aquele com quem eu comunico e como eu me comunico também. Porque é super importante eu compreender que na minha escuta quântica, não só eu escuto o outro além das palavras, mas o outro também me compreende e me escuta além daquilo que eu estou falando. E se eu começo a perceber que dentro da minha fala existe ruídos diante daquilo que eu quero falar, apresentar e daquilo que eu estou me posicionando para fazer, eu vou compreender que a minha energia, a minha fala, ela chega sem poder de penetração, ela chega sem poder de ação e de ativação. E eu tenho dificuldade na minha comunicação de ser compreendido. Quando a gente vai, então, nesse olhar, percebendo que eu, como um ser, eu tenho outras formas de comunicar, além da percepção que eu tenho dos meus órgãos, do sentido do que é o mundo, né? A gente compreende o mundo hoje pelos órgãos sensoriais que nós temos, que são audição, tato, paladar, olfato e visão, e que eu começo a utilizar de outras maneiras de comunicar, que é intencionar, que é telepaticamente induzir, magneticamente emitir uma energia, eu começo a perceber que eu sou capaz de intuir e automaticamente sugerir, sem necessariamente falar. Eu começo a utilizar essas habilidades, que são habilidades que todos nós temos, para manifestar aquilo que eu sou em essência. Dentro desse sentido, é super importante a gente ampliar a nossa consciência e compreender primeiro como é que funciona a escuta de uma maneira fisiológica dizendo. Vamos pegar a orelha. É importante a gente saber isso, né? Nós temos, então, a nossa orelha. A orelha, então, ela tem lá cóclea, bigorna e martelo, no início das suas cavidades aqui, né, internas, e nós recebemos uma vibração.
Como que chega essa vibração? A vibração do som. Todo mundo compreende que o som é uma vibração e que o som também é uma energia. Tranquilo até aqui? Então, eu recebi essa energia que é através da fala, essa fala chega com o som, esse som, então, precisa ser amplificado na minha orelha. Nessa amplificação na minha orelha, ele vai bater lá no meu externo, na bigorna, no martelo, vai aumentar em frequência a intensidade dessa vibração que chegou para mim. Uma vez que chega e aumenta essa intensidade, ele entra num canal que a gente dá o nome de cóclea, que parece um caracol, e esse caracol funcionando como amplificador, dentro dele existe um líquido. Esse líquido que recebe essa vibração sonora, ele vibra e ele transforma a vibração sonora em movimento mecânico através desse líquido, e esse líquido então vai para o nosso cérebro através de impulso elétrico, onde o nosso neurônio vai codificar essa vibração e essa energia. E vai dar sentido para ela no nosso córtex pré-frontal, que a gente tem uma área específica, que é a área 22, conhecida como células de Broman. E essas células de Broman, elas vão trazer um sentido palpável, material, cognitivo, perceptual, que a gente vai compreender o que está chegando. Então, ela vai dar sentidos, ela vai adjetivar, ela vai dar nome por aquilo que está energeticamente entrando na minha orelha e eu estou percebendo que aquilo está chegando como um código que está sendo transformado em impulso elétrico no meu neurônio, e ele está fazendo as ligações e eu estou compreendendo o que está sendo falado comigo. Tranquilo até aqui? Falei de uma maneira mais resumida como que funciona isso de um processo mais fisiológico, né? Mecânico fisiológico. Só que, além dessa vibração que chega, que é captado pela minha cóclea, o meu próprio campo de energia, o meu próprio campo eletromagnético, ele é capaz de perceber o que chega, sem necessariamente eu ter que transformar as palavras em algo que é cognoscível. Então, vamos pegar, por exemplo, quando a gente vai chegar no ambiente, isso já aconteceu com a maioria de todos nós, eu tenho certeza. E você chega no ambiente, às vezes, você observa ali as pessoas, observa a situação de tudo que está acontecendo, vai chegando informações para você. Automaticamente você começa a fazer uma leitura de tudo que está acontecendo. Olha, aquela pessoa está um pouco mais reativa, aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa está mais tranquila, está feliz. Olha, aquela está brincando, está contando um caso. E aí você começa a fazer a leitura de tudo que está acontecendo, sem necessariamente você estar escutando o que as pessoas estão falando. Pela sua observação, pela energia que chega, pelas sensações que você está tendo, você está ampliando a sua capacidade de escuta quântica e você está fazendo interpretações dos fenômenos, e está tudo bem. Da mesma forma que quando chega uma pessoa e ela chega, às vezes, com uma energia diferente da sua, que você está vibrando naquele momento, você percebe. Você fala, nossa, não senti, estou sentindo essa energia um pouco diferente aqui da minha. Estou sentindo, talvez, que essa consciência com qual está aqui próximo de mim, ela está tendo algum tipo de dificuldade em expressar o que ela quer. Ou ela não está sendo compreendida, ou eu não estou compreendendo ela. E aí nós vamos começando a aprender a observar o que as pessoas trazem em sua energia além das falas, além das palavras. Porque falar, todos nós podemos falar qualquer coisa. A questão é essa fala chegar com verdade. Aí que é a grande diferença. Quando a gente vai vivendo experiências de liderança, que a gente está no meio de pessoas, que a gente tem que falar com várias pessoas, que a gente vai compreendendo o que as pessoas estão trazendo, e principalmente se você está numa postura de líder, essas pessoas chegam com demandas, essas pessoas chegam com necessidades, elas chegam pode dizer assim, vontades pessoais. E se você não for capaz de interpretar essas vontades, se posicionar, observar e perceber o que faz parte de você e como você pode auxiliá-las, e o que você não pode auxiliá-las, você se mistura nessa percepção dessas energias e acaba você se identificando com o que a pessoa está trazendo e você automaticamente, sem perceber, você às vezes está dando vazão, dando energia para algo que não condiz com você. Vamos pegar um exemplo comum para ficar mais claro? Estamos em família almoçando no domingo.
todo mundo lá reunido, todo mundo conversando. De repente, um dos familiares resolve falar de política. E quando você pensa que não, todos estão ali já naquela energia da política. Cada um debatendo, defendendo, apontando, julgando. E quando você pensa que não, todos estão falando da mesma coisa, mas com olhares diferentes, com posições diferentes. E o que tem por detrás dessa fala, que é o mais importante? Por que, que um está falando disso? Qual que é a mensagem que ele quer transmitir quando ele está falando da política dessa maneira? O que, que ele está querendo demonstrar? Será que é um movimento de insatisfação? Uma sensação, talvez, de não estar sendo atendido dentro das demandas e está tudo bem? Mas é sempre o que a pessoa está querendo trazer com aquilo que ela fala. Qual que é a intenção atrás da fala? Vamos pegar outro exemplo mais comum. Tranquilo. Estamos lá, talvez, no final de semana, que sempre acontece isso quando a gente está com mais pessoas no final de semana, em determinado lugar, talvez num bar, com os amigos conversando. E aí, de repente, um deles começa a falar de um tema que é um tema polêmico, talvez. Vão começar a falar de futebol. Quando pensa que não todos estão falando de futebol, também trazendo cada um seu ponto de vista, cada um defendendo seu time, está tudo bem. Só que o que tem por detrás dessas falas? Qual que é o objetivo dessas falas? Onde que elas estão querendo levar a pessoa? Por que, que ela está falando daquele momento, daquela forma, e por que, que às vezes ela está tão identificado com aquilo? Que às vezes ela se torna reativa, às vezes ela se torna mais enérgica, às vezes ela se torna mais firme, às vezes ela se torna mais arrogante, mais agressiva. É o que, que tem por detrás disso? O que, que isso significa para ela? E aí, dentro dessa experiência de desenvolvimento pessoal, dentro da psicologia transpessoal, o Carl Jung fala uma coisa muito linda, que ele fala assim, que a fala revela o falante. O nível de consciência que ele tem, o tipo de palavras que ele utiliza, o tom de voz, tudo isso revela o meu interlocutor, além das palavras. E quando a gente vai desenvolvendo a escuta quântica, dentro dessa observância, não só pelo outro, mas nós, às vezes é super importante a gente se auto-perceber durante a nossa fala. Não sei se vocês já fizeram isso em algum momento da vida de vocês, mas quando você está conversando no meio de várias pessoas e você está ali colocando o seu ponto de vista, falando, trazendo a sua ideia, trocando informação, alguns segundos pare e observa você e questione-se. Por que, que eu estou falando dessa maneira? O que, que eu estou querendo transmitir? Qual que é a minha intenção atrás disso que eu estou falando? Por que, que eu estou falando dessa maneira? Por que, que isso funciona para a minha vida e agrega para o meu crescimento? E por que, que eu estou gastando essa energia com esse tipo de conversa às vezes? Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz muito isso às vezes, dentro de um lugar, de uma situação, e que às vezes eu falava, cara, isso não tem nada a ver comigo, por que, que eu estou gastando a minha energia aqui? Por que, que eu estou me posicionando, estou falando? Qual que é o objetivo disso? Para que, que eu estou falando? Às vezes é só para ser aceita, às vezes é só para ser reconhecida, às vezes é para se sentir pertencente. Será que eu estou escondendo alguma carência, alguma coisa por detrás disso? Será que eu estou querendo ser amado, estou querendo ser acolhido, estou querendo ser observado, querendo ser entendido? Por que, que eu preciso ser dessa maneira? Esses questionamentos, normalmente, a maioria das pessoas não fazem, elas simplesmente reproduzem e são reativas. O tempo todo nós temos a necessidade, por natureza, e não estou falando que é errado, tá? Mas é só um ponto de vista. Nós temos a necessidade, por natureza, de sempre estar emitindo algum tipo de opinião sobre um determinado assunto. E que às vezes não tem nada a ver com a gente. A gente pode evitar, às vezes, muito sofrimento, muita dor de cabeça, muito estresse, simplesmente se a gente silenciar. E o que diferencia isso para um líder, né? E que tem a relação com mindfulness, que é da atenção plena. Quando a gente vai observando a nossa conduta dentro da fala, quando a gente vai compreendendo a energia que a gente gasta através das nossas palavras, da nossa irradiação, menos a gente vai falando, mas mais assertivo a gente vai sendo. Então, às vezes, dentro de um ambiente em que você percebe, né, pelas falas, sem julgamento, que aquilo talvez não está relacionado com o tipo de frequência que você está vibrando, que você está buscando, e isso também não quer dizer que a gente é melhor ou pior, não é nesse sentido, mas é simplesmente de uma escolha consciente de falar assim, cara, eu não preciso entrar nisso, eu não preciso gastar energia com isso não tem nada a ver comigo.
e deixe que eles se resolvam. Porque eu vou começar a ouvir o que não é dito, e vou começar a perceber o que tem viés com a minha essência, com a minha verdade, e o que não tem. Quando a gente vai se posicionando como líder das nossas vidas, dos nossos comportamentos, das nossas condutas, a gente vai considerando todas as perspectivas e dados, inclusive aqueles que não são verbalizados e o que são contra-intuitivos. Ou seja, aquilo que é energia, aquilo que é intuição, aquilo que tem relação, aquilo que não tem relação, e isso vai facilitar principalmente a nossa reconciliação com a nossa análise lógica de toda a situação. Aí, de uma maneira mais concreta, isso vai me deixar menos propenso à procrastinação, à mistura energética de energias que não são minha e a identificação. Isso vai me deixar menos reativo diante das circunstâncias. Isso vai me colocar menos exposto e, ao mesmo tempo, menos com necessidade de ser percebido e suprir a minha própria carência com o meu silêncio. Isso vai favorecer principalmente a minha compreensão de que aquilo que eu falo tem que ser fundamentado em algo que é importante para o meu desenvolvimento e crescimento. Energia, eu não vou gastar mais com coisas que talvez que não façam mais sentido. Mas isso é importante a gente compreender que a gente não vai se colocar no lugar de um monge tibetano e ficar isolado das pessoas e não viver socialmente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, em determinadas circunstâncias, é importante você observar o que está sendo falado, além das aparências, além das palavras. A partir dali, você pode se posicionar de uma maneira que você consiga expressar a sua essência sem necessariamente se identificar com o tipo de conversa que está sendo manifestada ali. Sem sofrer, sem ser reativo, sem se estressar, sem se contaminar, sem necessariamente tomar para o pessoal aquilo que não é individual, aquilo que é coletivo. E isso vai favorecer a gente expandir a nossa consciência e ter mais clareza, principalmente na hora de tomar determinadas decisões nas nossas vidas. Quanto mais silêncio, quanto mais observância, quanto mais capacidade de dados de análise, mais assertivo eu sou na hora que eu vou irradiar e falar algo, que eu vou me posicionar. Porque quando eu me posicionar, eu vou posicionar com certeza, com confiança, com clareza, dando direcionamento reto àquilo que eu acredito que é a verdade. E o mais importante disso tudo, para a gente poder ir para a nossa prática, é a gente perceber que, se na minha fala ela não vier carregada de verdade, de pureza, eu crio ruídos, eu crio brechas energéticas no meu campo energético. E essas brechas energéticas, elas vão trazer mais situações em que mais ruídos vão se aparecer. Mais ruídos vão se apresentar. Quanto mais verdadeiro eu for, e quando eu falo ser verdadeiro, não necessariamente eu preciso ser arrogante, grosso, mal educado, agressivo. Eu posso ser verdadeiro, firme, amoroso e leve. Eu posso simplesmente falar um não e sorrir, sem necessariamente ter que explicar, sem necessariamente ter que justificar. Eu posso simplesmente me posicionar e falar que, não, mas isso não condiz com o que eu acredito. E está tudo bem. E sair da situação. Isso traz muito mais clareza, mais sentido de vida atrelado ao nosso propósito para que a gente possa ser mais leve na vida. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Ótimo. É isso. Então, quando a gente fala de escuta quântica, é todo esse emaranhado de percepção que vai da intuição, que vai da capacidade de percepção, de, vamos pensar assim, de sensações, de sentir o outro, de compreender o que tem por detrás das palavras, a intenção que tem através daquilo que é comunicado comigo e a forma que eu comunico também. E eu vou criando, então, mais robustez e capacidade de analisar tudo aquilo que está sendo aparentemente apresentado, me favorecendo ser mais assertivo
dentro das minhas decisões e escolhas. Ok? Ótimo. Vamos então para a nossa prática da meditação de hoje, né? Hoje nós vamos então trabalhar toda essa capacidade dessa escuta quântica em nossas consciências físicas, emocionais, mentais e espirituais. Eu vou compartilhar com vocês a música aqui então. Para quem tem óleo essencial e quiser utilizar, sempre, né, é bom trazer aqui para quem gosta. Hoje eu estou usando óleo essencial de lavanda para ajudar na respiração inicial. Lembrando que essa parte inicial da respiração, ela é um grande desafio para muitas pessoas, principalmente para quem não tem costume de respirar de forma consciente. A sensação que a gente tem às vezes é de desespero, de não conseguir prender a respiração, de soltar na hora certa. Às vezes a gente fica preocupado se está dentro do ritmo ou não. Não, faz aquilo que você dá conta, vai fazendo com consciência e vai deixando isso manifestar em você. Você vai conseguir subir um degrau acima, uma oitava acima dentro da experiência, uma vez que você se colocar aberto para isso, e praticar, e tentar entregar e deixar isso acontecer. Beleza? Então vamos lá. Para quem está sentado na cadeira igual eu, os dois pés firmes no chão, a coluna reta, nós vamos alinhar o queixo com os ombros e virar a palma da mão no primeiro momento em cima da coxa para cima, tá? Para quem está sentado no chão, perna direita sobre a perna esquerda, coluna reta, mesmo posicionamento do queixo. E nesse instante nós vamos fechar os nossos olhos e vamos deixar ser conduzidos por essa experiência. Depois nós vamos começar a nossa respiração e eu vou conduzir vocês através das palavras. Lembrando que enquanto eu estiver falando, ou você está com a respiração presa, ou você está com a respiração soltando ela. Ou seja, inspirando, enchendo o pulmão, expirando, soltando o ar de dentro de você. E você pode soltar o ar tanto pelo nariz quanto pela boca juntos, ou somente pelo nariz. Na hora de inspirar, inspira somente pelo nariz, carrega de intenção essa inspiração. E na hora de soltar, solta o ar, solta nariz, solta a boca, contrai o umbigo, leva lá nas costas, esvaziando de dentro para fora. Vamos todos juntos então. Inspira profundamente. Prende o ar dentro de vocês, deixa o ar preso nesse instante. Vamos deixar, nesse primeiro momento, ele otimizar e acelerar os nossos átomos, células, glândulas, órgãos e tecidos. E solta o ar. Vamos liberando todo o ar dentro de nós, abrindo espaço para que possamos receber o novo, para que possamos receber aquilo que o universo está preparando para a gente dentro dessa experiência. Inspira. Vem tomando de fôlego, mais uma vez, e vamos expandir a nossa consciência física, emocional, mental e espiritual. Solta o ar. Libera mais uma vez o ar dentro de você. Vai deixando esse ar fluir e nós já vamos agradecendo desde já por tudo aquilo que ele representou, tudo aquilo que ele nos fez, mas nós temos que seguir o nosso caminho, desapegando de tudo aquilo que já não faz mais sentido na nossa vida. Inspira. Expanda mais uma vez o seu corpo, vai se imaginando como uma grande bolha de energia, com raios para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, e todas as nossas diagonais. Estamos trabalhando a nossa energia, subindo a nossa frequência, ampliando o nosso campo quântico nesse momento. Solta o ar. Contrai mais uma vez. De dentro para fora e de baixo para cima, a gente entrega tudo ao centro norteador, todas as nossas questões que conscientemente nesse momento nós não estamos dando conta. Nós vamos entregando para que ele possa transmutar, ressignificar, transformar, e que a partir dessa noite nós possamos encontrar direcionamento para aquilo que está nesse momento nos afligindo. Inspira.
Deixa o ar dentro de você. Solta o ar. Nesse movimento de soltar o ar, de baixo para cima, a gente vai ativar o nosso arco-íris íntimo de luz e de cores. Inspira mais uma vez. De cima para baixo. A gente ativa violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, potencializando os nossos vórtices de energia, subindo a nossa frequência, ampliando a nossa capacidade de sentir, de pressentir, de intuir. Solta o ar. Libera o ar mais uma vez dentro de você. E mais uma vez, de baixo para cima, a gente transita pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Estamos ativando nossas 7 dimensões de consciência, nossos 7 chakras, que estão intimamente ligados às nossas 7 glândulas endócrinas e são responsáveis pela manutenção eletromagnética do nosso campo físico. Inspira. Vamos nos visualizando nesse movimento como uma bolha de energia que contrai, que expande, e a cada movimento de expansão a gente é capaz de pressentir, de sentir a nossa áurea, a nossa energia fluir pelo nosso corpo. Solta o ar. Nesse momento vamos pressentindo todas as sensações que estão chegando próximo de nós. Nós estamos abertos às forças magnéticas do universo, sem medo, sem necessidade de controle. Inspira. Deixe esse ar, mais uma vez, acelerar, dinamizar toda a sua energia. Estamos conscientes, nós sabemos quem somos pelo centro, nós estamos aqui abertos a manifestações daquilo que é superior à nossa consciência. Solta o ar. Volta ao centro mais uma vez. Nesse momento, nós ativamos a glândula pineal, que é o portal entre o mundo espiritual e o mundo material. E nessa intenção, a gente ativa as nossas 7 glândulas endócrinas de cima para baixo. Pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, testículos e ovários esseminais. Inspira. Nessa inspiração, mais uma vez, vamos ativar agora de cima para baixo e de baixo para cima as nossas 7 glândulas endócrinas, começando com suprarrenais, testículos e ovários, pâncreas, timo, tireoide, hipófise e pineal. De cima para baixo, pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, testículos e ovários e suprarrenais. Solta o ar voltando ao centro. Nesse sentido, nós buscamos orientação para que possamos ativar a nossa capacidade da escuta quântica, para sentirmos, pressentirmos e vermos além das aparências, para escutarmos além das palavras e compreender quando aquele que me fala tem a intenção clara, e essa intenção esteja automaticamente pressentida pelo meu campo e que possa favorecer o meu desenvolvimento humano. Inspira. Toma de fôlego mais uma vez essa percepção e vamos ativando a nossa escuta quântica através das nossas 7 dimensões de consciência, ativando a escuta quântica na 7ª dimensão, no nosso violeta, na 6ª dimensão, no nosso anil, na 5ª dimensão, no nosso azul, na 4ª dimensão, no nosso verde, na 3ª dimensão, no nosso amarelo, na 2ª dimensão, no nosso laranja, na 1ª dimensão, no nosso vermelho. Solta o ar. Volta ao centro, de baixo para cima, escuta quântica na 1ª dimensão de consciência, escuta quântica no nosso 2º chakra, no nosso 3º, 4º chakra, escuta quântica no 4º chakra, escuta quântica no 5º chakra, escuta quântica no 6º chakra, escuta quântica no 7º chakra. Inspira. Toma de fôlego mais uma vez, expande seu corpo, estamos subindo a nossa frequência, estamos em conexão como um só coração, uma só mente, um só pulmão, estamos irradiando a nossa verdade íntima, buscando a nossa capacidade de clarividência, de percepção e de intuição, que a força amiga da espiritualidade se manifeste através de nós e das nossas capacidades anímicas para compreender tudo aquilo que vibra em minha volta. Solta o ar.
Vamos fazer o exercício íntimo agora de voltar para dentro e nos observar. Observar o barulho que tem na nossa mente, observar os ruídos que existem no nosso campo de energia e compreender que, acima de todas as coisas, estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos crescendo e que a cada dia temos a capacidade de pressentir, de perceber, de evoluir e manifestar tudo aquilo que somos em essência. Inspira. Traga a ideia da liderança para dentro de você e grave no seu psiquismo. Eu sou líder da minha capacidade de pressentir. Eu sou líder da minha capacidade de perceber. Eu sou líder da minha capacidade de ver. Eu sou líder da minha capacidade de ouvir. Eu sou líder da minha capacidade de falar. Eu sou líder da minha capacidade de pressentir. Solta o ar. Volta ao centro mais uma vez. Eu sou líder da minha capacidade de manifestação na minha vida material. Eu sou líder da minha capacidade de exercer a minha força co-criativa e sexual a favor dos meus projetos. Eu sou líder da minha capacidade, da minha personalidade de compreender, de agir, de movimentar a favor daquilo que é central para a minha vida. Solta o ar. Voltando ao centro mais uma vez, inspire e expande. Deixe essa energia sentar em você mais uma vez e vamos agora ser líderes dos nossos sentimentos, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de ser fraternal, altruísta, de compaixão e ao mesmo tempo de acolhimento. Eu sou o líder da minha capacidade de amar acima de todas as coisas. Eu sou líder da minha capacidade de entregar, de doar e servir, sem necessidade de ser compreendido, aprendido, sem expectativas. Solta o ar. Nessa harmonização, vamos trabalhar o nosso fifth chakra, que é o mais importante, na capacidade de falar, trazendo para a gente a verdade acima de todas as coisas, bancando quem se é sem mais sem menos. Inspira. Eu sou líder na minha capacidade de expressar a minha verdade. Eu sou líder na capacidade de conjugar, direcionar, classificar, dinamizar, exprimir e, ao mesmo tempo, irradiar todas as minhas palavras que saem de dentro de mim, com total convicção que está trazendo a minha verdade de alma. Solta o ar. Volta ao centro mais uma vez e vamos buscar a intenção de trazer mais uma vez a capacidade de intuir, de sentir, de pressentir, de falar a verdade através do nosso quinto chakra. Inspira. Eu sou capaz de intuir a minha verdade através da minha fala. Eu sou capaz de intuir a minha verdade através da minha expressão. Eu sou capaz de intuir a minha verdade através da minha vibração e das ondas sonoras que saem da minha boca. Eu sou capaz de intuir a minha verdade através da minha capacidade de perceber a minha escuta quântica. Eu sou capaz de intuir a minha verdade acima de todas as coisas, sem mais, sem menos. Solta o ar. Volta ao centro. E nesse momento, contrai o máximo que conseguir. E assim que não conseguir mais, respire normalmente. Respire normalmente. Vai sentindo a energia que você gerou. Vai compreendendo as percepções que estão se manifestando e apenas observe. Não precisa classificar, adjetivar. Simplesmente observe as sensações. Observe o fluxo de energia que está em você nesse instante. E conscientemente, relaxa sua testa. Relaxa seus olhos, seu nariz. Relaxa suas orelhas, sua boca. Engula saliva se desejar. Solte o seu queixo. Relaxa o seu pescoço. Relaxa os seus ombros, seus braços, antebraços.
Relaxa a palma das suas mãos, o dedo das mãos, sinta a energia na palma das suas mãos. Relaxa as suas costas, solte o seu umbigo, relaxe seu pulmão, seu quadril. Relaxa a sua coxa, atrás da coxa, seus joelhos. Relaxa a sua perna, a batata da sua perna, o peito do seu pé. Relaxa o dedo dos seus pés. Fica apenas em você, percebendo a sua respiração. Nesse momento, vamos agora nos observar. Observe você onde você está. Vai visualizando através da sua tela mental o seu rosto, o seu semblante. E vai aprofundando, tentando compreender aquilo que você comunica. Veja você em situações em que você estava falando. Comece a se observar. Comece a compreender o que você estava querendo intencionar através da sua fala. Compreenda se isso tem relação com algum tipo de situação que você precisava se posicionar, trazer a sua verdade. Apenas observe, não julgue. Eu poderia falar de outra forma, eu poderia me posicionar de outra maneira. O que eu estava buscando, o porquê eu estava buscando, para que eu estava buscando. Apenas observe, não julgue. Vai sentindo você, sentindo as sensações que chegam quando você se observa dentro dessa experiência. E identifique agora se existe alguma parte do seu corpo que está desconfortável, que dói. Direcione a sua atenção para esse lugar do desconforto. E intencionalmente, trabalhe a sua capacidade de cura dessa dor. Mentalize a dor diminuindo, o desconforto indo embora, porque isso diz de situações
no qual nós colocamos força. E não é mais sobre força, é sobre consciência, é sobre amor, é sobre a capacidade de sentir e de ser leve. Vai sentindo você e vai intencionando cura para aquilo que me dói, cura para aquilo que eu não sou capaz de comunicar, cura para aquilo que está mascarado quando eu estou falando. E vai sentindo você nesse instante. Apenas se permita viver profundamente essa experiência. Apenas respire e solte toda dor, todo desconforto, tudo aquilo que não significa mais nada para a sua vida. Vai desapegando, vai deixando ir, vai abrindo espaço para que o novo chegue, vai se permitindo viver novas experiências e ser surpreendido pelas infinitas possibilidades desse planeta.
Inspira profundamente. Continue de olhos fechados. Vai fazendo movimentos leves com o dedo dos pés e o dedo das mãos. Mas ainda de olhos fechados. Vamos trazendo a consciência de novo. E vamos, nesse momento, trazer um decreto relacionado ao raio azul da liderança da Fraternidade Branca, no qual se diz assim: em nome da poderosa presença eu sou que sou, e através do amor e poder da grande Fraternidade Branca, eu decreto, pela vontade divina e liderança do raio azul, eu sou, eu sou, eu sou a vontade divina em manifestação, manifestada em minha liderança. Eu sou a fé inabalável do Mestre El Moria, que me guia com força e coragem. Eu sou a proteção e discernimento do Arcanjo Miguel, que corta e liberta todo medo, insegurança e intenção contra o bem em meu caminho. Minha liderança é centrada na justiça, do poder divino e no propósito superior do Criador. Pela cura e verdade, raio verde, eu decreto nesse instante. Eu apelo a Mestre Larion e ao Arcanjo Rafael para que curem e removam toda dúvida, limitação ou padrão negativo que impeça o plano para o florescimento da minha liderança. Eu peço a cura para a minha voz, para as minhas decisões e para as minhas ações, para que elas sempre manifestem a verdade e a integridade. Eu irradio saúde, equilíbrio e concentração para guiar com sabedoria e clareza. Selamento e firmação. Nesse momento, a perfeição da liderança divina se manifesta em mim agora. Eu sou um farol de luz, a vontade e cura para todos que me seguem. Assim é e assim sempre será. Eu sou a perfeição da liderança divina que se manifesta em mim agora. Eu sou um farol de luz, vontade e cura para todos que me seguem. Assim é e assim sempre será. Eu sou a perfeição da liderança divina que se manifesta em mim agora. Eu sou um farol de luz, vontade e cura para todos que me seguem. Assim é e assim sempre será. Inspira profundamente, solta o ar, vem sentindo você mais uma vez. Faça movimentos leves com seu pescoço, para um lado e para o outro. Mexa suas mãos, dedo dos pés. Engula saliva se desejar. E assim que sentir, dentro do seu tempo, pode abrir os olhos e pode vir voltando por aqui e por agora. Muito bem. Turma, vai me dando ok, está todo mundo de volta aqui no chat, me dando oi. Nesse momento, então, eu paro a gravação, agradeço a todo mundo que assistiu com a gente, e que vai fazer essa prática mais tarde. E eu vou finalizar para que a gente possa ter um momento aqui mais íntimo de partilha, só com os participantes que estiveram ao vivo. A gente encontra no nosso próximo prática, quarta-feira. Uma ótima noite, um ótimo dia para todos vocês. E com Deus, para na gravação, então, 3, 2,